Entendendo a Bíblia e a lei de Deus em boa companhia. A lei é algo que é um referencial pessoal. Ninguém vive sem lei. Ainda que ignore a lei dos homens, a lei dos seus vizinhos, a lei do seu país, a lei do planeta, o homem se conduz sob condutas éticas e morais próprias suas, individuais. Portanto, a partir de si mesmo já existem leis. O que se dirá então para viver em sociedade? Para viver em sociedade, as pessoas se juntam e formam leis, estabelecem princípios para a boa convivência. Veja o que aconteceu com o povo de Deus sem lei, lá em Juízes capítulo 17, no verso 6. Juízes capítulo 17, verso 6, diz que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando as pessoas vivem num sistema anárquico, ou seja, sem lei, cada um faz o que parece certo e nem sempre é o que é bom, é o que é correto realmente. No estabelecimento de leis, os homens formaram diferentes sistemas legais e diferentes sistemas de dominação. Reis, povos, nações formaram tiranias, formaram sistemas perversos de legislação, visando unicamente estabelecer o status quo, firmar a situação do governante e criar leis que o autorizassem a matar, a ferir, a governar conforme sua própria libido, sua própria vontade. Esses não são princípios de Deus que deu ao homem o livre-arbítrio. E ao dar ao homem o livre-arbítrio, deu também a condição de obedecer uma lei do amor, a lei da liberdade, como é chamada na Bíblia, que são os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que estão registrados em Êxodo. Por que eles são leis do amor e da liberdade? Porque eles falam justamente do amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ama teu Deus sobre todas as coisas, obedecendo os 4 primeiros dos 10 mandamentos, que diz que não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não te prostrarás a ídolos. Essas coisas conduziram, a violação dessas coisas conduziram o povo a sacrificar os próprios filhos a ídolos, como foi o caso de Salomão e de tantos outros reis que são sempre mencionados na Bíblia, e outras pessoas e nações inteiras ofereciam holocausto, crianças, para que pudessem saciar, satisfazer aqueles deuses que honraram para além do nosso Deus. Com isso, eles também não conseguem obedecer à lei do amor ao próximo, pois já começam não honrando o pai e a mãe, mentindo, roubando, caluniando, adulterando e fazendo a quebra dos outros 6 mandamentos, os mandamentos que falam da relação do homem para com o homem. Por isso, essa lei é uma lei moral, ela reflete o caráter de Deus e que Deus quer restaurar em nós. É a missão redentora do nosso Salvador, do nosso Jesus, ao refazer no coração do homem a vontade do Pai, a imagem e semelhança do Pai. Esse tema tem sido abordado durante essa semana com bastante ênfase, mas hoje nós chamamos a atenção especialmente para o requisito este da liberdade na lei. Por quê? Porque, como dissemos, existem leis muito duras, muito perversas. E a França estava dentro de um sistema penal, ainda com penas de morte, penas cruéis. E o que foi, então, os partidos contrataram o filósofo francês Michel Foucault, que acabou fazendo um belo trabalho, desenvolvendo uma ideia sobre lei e dizendo que as leis, dentro da filosofia, ele diz que o direito se socorre das leis e como fontes do direito da sociologia, da psicologia, da filosofia, dentre outras fontes, direito comparado e tudo mais, tudo isso vai levar o homem a estabelecer os critérios para a lei. Ele acha desculpas para poder fazer o que bem entenda. Eu tive, por exemplo, um professor de direito constitucional, uma pessoa muito douta, que disse que tudo se pode fazer dentro da Constituição. A Constituição diz que a lei deriva do povo, aqui no Brasil, na Constituição. Então, emana do povo o poder. Por quê? Porque nós elegemos representantes que vão legislar a Assembleia Constituinte, os deputados, os senadores, os vereadores,
todas essas pessoas acabam fazendo leis, mas nem sempre essas leis são boas, como no caso da França, que estava ali com a pena de morte. Então Foucault acabou realizando esse estudo social e percebeu e descreveu a conduta humana ao legislar, dizendo que o legislador legisla para si e para afirmar os seus propósitos, ele é perverso na lei para manter o status quo que ele determinou, a forma como ele determina para a conduta da vida dos outros. Então ele foi um defensor do anarquismo, daquelas condutas de que as leis só prestam para o mal. Por quê? Porque do homem vem todo o desejo mal, é o que diz a palavra de Deus. É ali no coração do homem que se estabelece todas as coisas que provêm lá do que ele cultiva, da sua própria ligação com as coisas desse mundo, abdicando e saindo das coisas que têm a ver com as coisas de Deus. Se afastando de Deus, o homem se apaixona por si mesmo e quer ser semelhante ao Altíssimo na sua autoridade, como fez Lúcifer nos céus, caiu virando o diabo porque procurou seguir os seus próprios impulsos e ser semelhante a Deus. Subirei às nuvens, subirei às mais altas nuvens. E o homem também se engrandece no seu direito, acaba exigindo direitos na justiça, porque ele tem os seus direitos. E aí vem as pessoas com sistemas anárquicos, querendo se desfazer de todos os regramentos para buscar então a perfeita liberdade. A Bíblia traz outros exemplos ainda. Nós vemos lá em Provérbios, o livro que é da sabedoria, capítulo 12 e verso 15, que diz o seguinte: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então nós caminhamos pensando que estamos fazendo justiça e afrontando o direito dos outros. Mas quando ouvimos o conselho, principalmente daquele que tudo vê, que tudo sabe, que nos ama e que ama a todos e que nos ensinou a amar aos próximos, seguimos os mandamentos de Deus na observância dessas leis. São leis de proteção, são leis de amor, são leis que nos conduzem a um passo a mais próximo de Deus. Vamos ver ainda o que diz lá em Deuteronômio capítulo 12, verso 8. Aliás, Deuteronômio 12, verso 8. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Então Moisés vai advertindo o povo de que eles tinham que ter agora uma conduta diferente. Cada um podia fazer o que bem entendesse, que tinham que ter respeito pelo próximo, amor ao próximo e seguir as regras. Pois vamos ver agora os exemplos do bom seguimento da regra de Deus. Deuteronômio 6, verso 5. Deuteronômio 6, 5 diz que: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Quem não ama a Deus não consegue amar o próximo, porque Deus é a fonte do amor. Então, se nós amamos, disse Jesus, vocês dizem que me amam, mas não guardam os meus mandamentos são mentirosos, neles não está a verdade. Aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. E o verso 6 de Deuteronômio 6 diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Portanto, essas palavras que ele estava ordenando a lei deviam estar no coração, porque eram palavras de amor. Não deviam estar no entendimento apenas, não deviam estar na razão, no despotismo, na autoridade que Moisés tinha como líder do povo, como uma autoridade política, como uma autoridade que tinha o poder na mão, mas com o coração, devia ser entendido também com a lei do amor. Seguindo ainda outros trechos da Bíblia que dizem a respeito da observância da lei e do amor, nós vamos ter lá de Marcos, capítulo 12, verso 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este, falando sobre os mandamentos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Então nós temos que ouvir. Ouvir quer dizer obedecer, porque senão entra por um ouvido e sai pelo outro, é a mesma coisa que não tivesse ouvido. Mas Jesus está dizendo aqui, ouve. Respondeu Jesus: o mais importante é esse, ouve, ó Israel. E diz o verso 30, ame ao Senhor, seu Deus. Ao ouvirmos os mandamentos, falaremos como salmista, que ama os mandamentos, ama meditar nos mandamentos de Deus. Por quê? Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aí é a verdadeira obediência à lei. Não é o legalismo, mas a retribuição. Eu obedeço porque convivo com aquele
que me ama. Eu obedeço porque sigo os passos de Jesus. Eu obedeço porque amo e quero conviver. Se amo, amo aquilo com o qual estou convivendo. Amo a Jesus, sou parecido com ele. Obedeço ao Pai como ele fez. Verso 31. O segundo é esse: ama seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Viu que Jesus repetiu lá o que Moisés disse logo no início? Então nós temos que amar ao nosso próximo e devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Que coisa bonita que é a lei. A lei do amor faz com que nós amemos, não faz com que nós fiquemos com medo. Ninguém precisa ter medo da lei de Deus. Sim, seremos condenados pela lei, mas não temos medo porque fomos salvos pela graça de Jesus. E salvos não para ficar no pecado. Não tem sentido algum o Evangelho, a Bíblia toda perde significância a partir do momento que nós dizemos não há lei. Porque se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não precisamos de salvação. Se não precisamos de salvação, não precisamos de Salvador. Então não precisamos de Jesus. Jesus morre na nossa vida, não na cruz, mas na nossa mente. Nós não precisamos de Salvador, somos justos, somos Deus. Seremos novamente como o diabo querendo ser semelhante ao Altíssimo. Não precisamos de um Redentor, não precisamos de um Salvador. Mas a lei nos convence da justiça e do pecado, é o que diz a palavra de Deus. E a partir do momento que nós temos consciência da justiça, nós observamos a lei. E ao observarmos a lei, somos protegidos pela lei e vamos crescendo na imagem e semelhança de Deus. E isso faz de nós verdadeiras luzes a anunciar ao universo a perfeição da lei de Deus. Os traços que Deus fez nesse mundo em mim agora são reproduzidos pela lei do amor que eu acabo respeitando. E veja, quando nós respeitamos os mandamentos, nós estamos seguindo como Jesus, que diz que eu obedeço ao Pai em tudo. Vamos continuar a nossa meditação falando ainda o que está lá em Marcos capítulo 12, verso 30. Ame o Senhor, o do seu Deus, de todo o teu coração. Então não adianta querer amar a Deus só por metade. Querer amar a Deus por um pedacinho, obedecer os mandamentos por um pedaço. Isso não é uma perfeita adoração, não é uma afeição verdadeira. Paulo explica bem isso lá em Romanos capítulo 3, verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a lei não cria justiça, pelo contrário, ela nos dá consciência que nós estamos vivendo em injustiça, que nós somos imperfeitos e buscamos em Jesus o complemento. Olha só, vamos repetir aqui porque é importante a gente ver a parte final do verso. A lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Conscientes do pecado, estamos conscientes da necessidade do resgate, da salvação de Jesus para nos salvar. Então, estamos salvos do pecado, estamos salvos daquilo que cometíamos, não estamos salvos para pecar. Percebe que a importância que traz o Evangelho, quando ele nos ensina que observando a lei, nós estamos destruindo o pecado, estamos vivendo na comunhão com Deus. Nós vamos crescendo na graça de Deus a partir da medida em que vamos observando os preceitos de Deus. Fomos salvos para não pecar, mas para de novo ter o livre-arbítrio. Aquele livre-arbítrio que foi roubado por Satanás lá no Éden, agora nos é devolvido pelo sacrifício de Jesus para observar a lei de Deus. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, Jesus disse. Eu vim cumprir, eu vim dar aprimoramento, eu vim fazê-la mais bela, mostrar como é que se faz. Não é não caminhando no sábado, não é fazendo caridades na frente dos outros, na igreja, porque Jesus Cristo a pessoa já recebeu a recompensa aqui na terra. Mas é aos sábados dedicar a nossa vida a fazê-lo um dia santo, separado, porque Deus trabalhou durante 6 dias da criação, mas no 7º descansou, e por isso esse descanso da convivência dele com a criação, com a criatura, com o homem, fez a alegria de Deus, e por isso ele santificou esse dia, é separado para a comunhão do homem com Deus e do homem que ama ao próximo. Devemos nos sábados demonstrar o amor a Deus e o amor ao próximo. É Paulo que nos explica, e também João, lá em Apocalipse, repete a revelação de Jesus Cristo para os santos dos últimos dias, no capítulo 14 e o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui
bem depois de Jesus ter morrido na cruz, João ainda pregava que é bem-aventurado o caminho daquele que ama a Deus, que guarda os seus mandamentos. Você está assistindo o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar às 8 horas. Agora há pouco, às 9 horas. Agora há pouco, às 8 horas, eu estava falando o resumo dessa programação no programa 5 Minutos Vem e Entende, que vai também ao ar todos os dias. 5 Minutos Vem e Entende às 8 horas. E Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, você está assistindo às 9 horas. Curta, compartilha e faz com que outras pessoas sejam abençoadas, orando por elas e alcançando elas também essas mensagens. Que Deus te abençoe sempre e que te guarde em todos os teus caminhos. Em Boa Companhia.